Olá, você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Manu Hayashi. Eu sou Paulo Nassif. E hoje nós temos o prazer de receber... De novo, graças a Deus, e vamos receber várias vezes, a nossa querida amiga, doutora Leila, endocrinologista, que vocês já tiveram a oportunidade de escutar aqui, que vai trazer hoje... Hoje eu até sei pela primeira vez o assunto, Manu, que nós teremos hoje. Até te dar o privilégio de fazer a primeira pergunta. Então, eu fiquei feliz hoje, porque você me contou pela primeira vez, porque você precisou, né? Você me contou o assunto que nós íamos falar hoje. Eu acho um assunto muito pertinente e que eu vou aprender bastante aqui com a doutora Leila, e nós vamos alertar os pacientes para alguns sintomas que têm aparecido. Você sabe, doutora Leila, que com o passar dos anos e com esse maior número de cirurgias bariátricas realizadas no mundo todo, mais pesquisas estão saindo e também sintomas que a gente não dava muito valor antes, que passavam assim desapercebido, hoje estão aumentando e a gente está começando a tratar novas alterações de pós-operatório em obesidade. E uma delas aumentou assim um pouquinho de novo, que a gente não via mais ninguém reclamando de dumping, mas agora os pacientes começam a dizer que, olha, eu tive dumping, eu não tinha antes, agora eu tive dumping, passei mal, quase desmaiei. E a gente está frente a uma nova situação que muitos pacientes podem estar tendo. Nós estamos, talvez seja subdimensionado, né, essa alteração, que é a hipoglicemia reativa, a hipoglicemia hiperinsulinêmica, e esse é o nosso motivo de bater um papo hoje com você e tentar assim esclarecer um pouquinho para eles, né, o que é isso, né? Porque síndrome de dumping, existe a síndrome de dumping clássica, né, doutora Leila, e a síndrome de dumping tardio, que pode ser a hipoglicemia. A doutora Leila vai falar um pouquinho dessa nova alteração que a gente está tendo que enfrentar hoje. Então, estamos recebendo a doutora Leila Zanata. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Da última vez esteve aqui conosco, nos encantou, nos agraciou com seu conhecimento e por isso nós resolvemos chamá-la novamente para falar sobre isso, né? É um prazer tê-la novamente aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, Prazer estar como o aqui. doutor Nassif já começou, né? Já, você deu brecha, eu comecei. O assunto de hoje eu preciso de cola para falar, porque, gente, é hipoglicemia hiperinsulinêmica ou reativa. hiperinsulinêmica. Pós-bariátrica. Olha, doutor Nassif, eu já conhecia Esse a pós-bariátrica, hipoglicemia. a gente vai assim, pode ser pós-bariátrica, mas assim, o mais comum é pós o bypass gástrico, né? Então, eu já conhecia hipoglicemia, né? Mas agora com sobrenome também não conhecia. O que vem a ser isso? A gente define essa hipoglicemia reativa, né, como uma queda abrupta do açúcar, que normalmente acontece depois de algumas horas da refeição. O paciente ele confunde muito dumping, porque o mesmo alimento que faz a hipoglicemia faz dumping, que são os alimentos mais ricos em açúcar. E o dumping ele já se cuida desde o pós-operatório imediato, porque ele sabe se ele comer demais docinho, ele pode passar mal. E o dumping é um mal-estar, normalmente relacionado com uma contração vigorosa muito rápida ali do intestino, desencadeada pelos alimentos hiperosmolares, que a gente tem basicamente nos alimentos muito doces, ricos em açúcar e bebida mais do que sólido ainda. Com o decorrer do tempo, a gente começa a ver que é de 6 meses em diante os pacientes pós-bariátricos, e como o Dr. Nassif falou, é muito mais comum no bypass do que no sleeve, eles começam a ter uma queda abrupta do açúcar. E os sintomas se mesclam porque eles transpiram bastante, o coração dispara, uma sensação de que vai desmaiar e precisa comer alguma coisa para passar. Só que, caracteristicamente, essa hipoglicemia, esse mal-estar, ele vai acontecer de 2 a 3 horas depois da refeição. Então, ela é reativa porque, normalmente, o que causou foi o alimento mais rico em açúcar que ele ingeriu na última refeição.
A queda pode ser tão importante, né, a ponto de alterar nível de consciência, os sintomas neuroglicopênicos que a gente fala. Então, aquela queda leve do açúcar que fica lá 70, 60, o paciente tem um mal-estar leve, mas pode chegar a 40, 30, e aí ele começa a ter confusão mental. Alguns pacientes estão dirigindo e perdem o controle. Então, é causado mais pelo açúcar. Alimentos gordurosos também? A gordura em si não faz a hipoglicemia. Ela pode fazer o dumping precoce, mas essas hipoglicemias tardias a gente não vê com gordura. Pelo contrário, né? Uma das formas de você amenizar as hipoglicemias é introduzir na refeição os alimentos mistos, né? O carboidrato sozinho faz muito mais chance de uma hiporreativa do que se ele vier acompanhado com a proteína, com a fibra, com a gordura, porque esses alimentos têm um esvaziamento gástrico mais lento e eles fazem menos pico de insulina. A gente vai voltar a falar da insulina, né? Porque tem tudo a ver, por isso. Se você não está entendendo do que ela está falando, volta e assiste o episódio em que a doutora Leila esteve conosco, ela falou bastante sobre insulina. Mas talvez a doutora Leila podia dizer assim, o que acontece com a insulina no momento dessa hipoglicemia? Na verdade, a insulina é uma conversa constante com o açúcar, né? Na hora que o alimento mais rico em açúcar é ingerido, você absorve e faz um pico de glicemia alto no sangue. E é esse o estímulo para o pâncreas produzir a insulina, porque é ela que vai carregar esse açúcar para dentro dos órgãos. Mas eu falo que os pacientes pós-bariátricos, eles produzem uma insulina tão forte que antes da cirurgia era fraquinha, né, com o freio de mão puxado, e que agora tem motor aditivado. Disparou. Então, essa insulina é tão potente que ela não baixa, ela despenca o açúcar. E dali 2, 3 horas da refeição, você não tem mais o alimento, ele já fez o pico glicêmico que precisava, e você ainda tem insulina circulando no organismo. Então, se a gente dosar a glicose e a insulina no momento da queda, a gente vai ter uma desproporção. O açúcar vai estar 30, 40 e a insulina vai estar acima de 20. Por isso ela hiperinsulinêmica. Sim, porque ela aumenta no mesmo momento. A questão da insulina e daí baixa a glicose abaixa. Entendi. Mas então, doutora, me explica como é que vai fazer para identificar o que é a síndrome de dumping, que o paciente bariátrico já conhece tanto, né? E quando que é a hipoglicemia reativa? Na maioria das vezes é pela clínica, por esse atraso ali no tempo em que manifestou os sintomas relacionados com a alimentação. Que geralmente o dumping acontece de imediato. 15, 20 minutos ele está tendo os sintomas. E a hipoglicemia vai acontecer 2, 3 horas depois. A característica do alimento, que na hipoglicemia é sempre carboidrato simples, e na maioria das vezes a gente vê isso mais com líquidos do que com sólidos, né? Por isso que a gente desestimula muito os alimentos mais pastosos e líquidos no paciente pós-bariátrico, porque a chance de fazer esse pico de glicose e como rebote o aumento da insulina é muito maior. Entendi. Mas alguns autores estão chamando a hipoglicemia reativa também de síndrome de dumping tardio. Porque essa que é a diferença daí do dumping clássico que a gente conhece. Esse é um assunto muito novo. Não é que aconteça há pouco tempo, mas é que se entende isso há pouco tempo, é isso? Mas a sugestão de trazer esse tema foi justamente para começar a alertar os pacientes assim, em que momento você teve esse dumping? Porque ele pode só caracterizar, tenho tido dumping. Sim, tenho tido dumping, mas se ele tem esse dumping 2 a 3 horas e algum tempo após o bypass gástrico, ele tem que procurar endocrinologista. E como, doutora, que vai ser feito o diagnóstico realmente? Isso é difícil, né? Porque você ter um aparelhinho para medir a glicemia na hora não é a prática dos pacientes, porque eles não são mais diabéticos. Eles estão bem. Mas o ideal, nosso padrão ouro, seria poder dosar naquele momento a glicemia. É o que a gente tem pedido e orientado. A glicemia capilar, eu estou abaixando aqui. A glicemia capilar, hoje a gente tem um sensor, né, que você consegue ver uma monitorização contínua da glicose e com ele a gente identifica muito bem esses períodos de queda após a alimentação. Entendi. Ela é grave? Pode gerar sintomas, como eu falei, né, se os níveis de glicose são inferiores a 40, 46,
você começa a ter perda do sensório junto. São os sintomas de falta de açúcar para o sistema nervoso central, que pode gerar desde confusão até um coma, né? Uma perda de consciência. E ali, pelo que o doutor comentou, né? A pessoa comeu, ela já imaginou que ela está livre do dumping, ela passou ali aquele momento imediato, né? E daí ela está dirigindo 3 horas depois, e daí, de repente, tem um sintoma como esse? Mas e a síndrome é dividida em sintomas mais leves e sintomas mais graves, que são o que a doutora falou, os neuroglicopênicos. Mas o que é grave é que você pode, como ela disse, dirigindo, ou estar sozinha ou sozinho em casa e ter esse desmaio. Então, mas aí o que acontece é quando esses pacientes têm, a maioria dos relatos hoje estão trazendo como uma baixa de 40, né, para ter esses sintomas, a glicose. Mas o paciente que costuma ter, característica daquele paciente, é o tipo de alimento, o que caracteriza mais? É o alimento. É o alimento. Por isso que a base do tratamento é rever a dieta. Esse paciente tem que parar de consumir os açúcares, ele tem que incorporar a proteína, as fibras junto com o carboidrato, fazer as refeições mistas. A gente fala, eu não te proíbo de comer o chocolate, mas é melhor você comer um tabletinho de sobremesa depois do almoço, que teve a carne, que teve a salada, do que você comer ele sozinho no meio da tarde. Os sucos, os refrigerantes, as próprias bebidas alcoólicas, porque tudo isso tem um alto índice glicêmico e normalmente a ingesta também é alta, não é só um pouquinho, né? E aí você pode fazer aquele pico de açúcar, o pico de insulina e depois o rebote. Então a gente vai voltar sempre no mesmo assunto. A questão está nos hábitos. Nos hábitos. Então, e por que vai se tornando mais frequente? Mas é que para algumas pessoas, algumas pessoas mudam os hábitos um pouquinho, voltam a velhos hábitos e não tem esse problema. E algumas pessoas vão ter. Então, talvez até seja uma boa. Não alerta que está acendendo e que eu estou fazendo coisa errada. Lógico. E a pessoa vai se permitindo, né? A gente vê ali o primeiro ano, cuida muito. Nem tenta que tem medo de passar mal. E volta muito e acompanha. E depois vai se deixando mais, vai se permitindo mais. E agora isso já não faz mal e eu tento de novo e tento mais. E aí eu percebo que eu posso um pouco mais em quantidade. E o limite é a quantidade, né? 10 gramas de açúcar não vão fazer tanto estrago, 50 vão fazer muito mais. Então o paciente vai se permitindo. Além desse tipo de mudança de hábito, tem tratamento? Tem medicamentos que a gente, muitos na literatura, como a gente estava conversando, alguns que são mais práticos no dia a dia, outros de mais difícil acesso, mas que tendem a melhorar tanto o comportamento alimentar quanto esses picos de insulina. Então, a gente tem a acarbose, né, a glucose, que é um medicamento de ação intestinal para fazer você não absorver tanto carboidrato e, com isso, você não fazer tanto pico de açúcar e o rebote na produção da insulina. A gente tem a liraglutida, os medicamentos agonistas do GLP-1, hoje a gente já tem mais do que um no mercado, que tendem a fazer, lentificar esse esvaziamento gástrico, né, e fazer com que o pico na absorção também não seja tão rápido e tão intenso. Existem os medicamentos que agem sobre o glucagon no pâncreas, e aqui a gente tem o octreotide, o paseriotide. Mas o acesso não é tão fácil. Então a melhor forma talvez seja evitar. Não, a primeira medida que vai ser colocada para o paciente é alimentação comportamental. Que vai evitar acontecer o problema, né? E o que os pacientes fazem quando eles têm a queda do açúcar? Eles ingerem líquido doce, né, para fazer melhorar. E aí é como o paciente começar a ingerir a Coca-Cola, começar a ingerir o suco industrializado, começar a andar com bala, goma, essas coisas que ele nem tinha o hábito antes, para sair dessas crises de hipoglicemia. Ou seja, está voltando aos velhos hábitos. Voltando aos velhos hábitos, e ele vai fazer o rebote de novo, porque daí o que vai amenizar rápido o sintoma é aquele alimento. É o próprio causador. É o próprio causador. Dali a pouco ele está de novo. E isso começa a se tornar viciante. Ele entra numa bolinha de neve. E além disso, vai ter o risco de voltar a ganhar peso. Com certeza. É uma das causas de reganho de peso. Entendi. Bom, eu entendo que, embora seja um assunto que não esteja ainda
tanto comentado aí pelas pessoas da cirurgia. Entre os médicos já é muito comentado. Agora, não, mas eu digo popularmente, sim, né? popular. Eu acho que vai ser do interesse de muitas pessoas que seguem o Dr. Paulo Nassif pelo interesse na cirurgia bariátrica. Então, eu imagino que vale a pena. Então, por isso eu te digo, se você sabe de alguém que passa por esse sintoma, que vive essa situação, compartilha com essa pessoa, para que essa pessoa possa entender que o princípio pode estar em, primeiro, tentar identificar se é isso que está acontecendo. Então, procurar uma equipe médica. Sim. E tentar mudar os hábitos. Que também não dá para eu entender que é isso e, de repente, eu estar tendo com algum outro problema de saúde, né? Sim. Aí entram os diagnósticos diferenciais das hipoglicemias, né? Ver se o paciente não está com disfunção tireoidiana, se ele não tem outras causas por trás. Então, sempre buscar estar em contato com a equipe que ele operou, né? Manter esse contato, manter esse acompanhamento médico. Acho que isso é fundamental a gente dizer, né? Sim. Nossa paciente, nós tratamos uma paciente em comum que desenvolveu, né, e com medidas alimentares e tal, ela não foi bem, né? Não. Ela não foi bem. Então, pode ser, eu não sei se hoje, mas acho que poderia ser um outro dia que a gente podia discutir o tratamento que não seja clínico, e seria o tratamento de exceção, que seria o tratamento cirúrgico. Que já tem sido mostrado, né? Já tem sido mostrado, mas acho que que isso a literatura já desperta. poderia discutir num outro momento, no próximo. porque hoje a intenção era que... Alertar que existe o problema, que é necessário procurar, porque eu volto a dizer, não adianta eu entender, eu fiz cirurgia bariátrica, por exemplo, daí não adianta entender que está acontecendo isso comigo e eu tentar tomar medidas por si própria, por minha conta. E porque eu posso estar tendo algum outro problema. Posso estar tendo essas náuseas, tonturas ou qualquer outra coisa pode vir de outra. A dica que nós estamos deixando é assim, mas já faz 2 horas que eu comi, agora que eu estou sentindo isso, é nesse momento que tem que ficar alerta e procurar a equipe médica. Se isso volta a acontecer, né? Pode ser um evento esporádico? Pode. Então, E vai estar muito relacionado ao que ele comeu. Então, voltando a acontecer, é importante, né? Cuidar do caldo de cana. Com certeza. As bebidas aqui são Leite os maiores condensado, vilões. Né? Então, é importante que o paciente saiba. E se você conhece alguém que tem esse sintoma, se você tem, procure equipe médica, se não, compartilha com ele. Porque eu acho que é um assunto bem importante e que pode mudar a qualidade de vida do paciente pós-cirurgia bariátrica. E diminuir riscos, porque os sintomas podem ser graves. Ok. E é subdiagnosticado porque o paciente dificilmente vai para o médico, né? Ele se autotrata em casa. Acho que depois desse bate-papo aqui, a gente deixou um alerta bem importante para as pessoas se policiarem sobre isso. Bem importante. Então, muito obrigada, doutora, por nos esclarecer, por trazer a gente poder entender isso. Obrigado, doutor Nassif. Embora inovador para os pacientes que ouvem, acho que é muito importante. E é esse o nosso objetivo aqui. Sim, trazer as novidades. Trazer as informações que possam fazer as pessoas verem melhor. O objetivo desse podcast, que é vida saudável. Vida saudável. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado, sempre. Leila. Obrigada a você. Obrigada pela sua companhia, doutor Nassif. Obrigado. Eu acabo lendo o versículo de Salmo 118, versículo 29, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É infinita a bondade do Senhor para conosco. E por Ele sempre, então, por essa bondade, sempre eu vou ser grata e louvá-lo. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são presente de Deus na minha vida. Obrigada. Amém, Manu. Você também. Tchau, tchau. Até Tchau, semana gente. que vem.